Olá, vamos falar de Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do livro dos Médiuns. Estudo linha a linha, passo a passo, comentários ao final. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist O Livro dos Médiuns, buscar os estudos desde o início. Estamos no capítulo 4 dos sistemas, hoje com o item de número 50. Vamos lá então? Sistema da alma material. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos um do outro. Ou melhor, o perispírito seria a própria alma a se depurar gradualmente por meio da transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações. Ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como o envoltório fluídico da alma ou do espírito. Sendo matéria, o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria uma de natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau de sua purificação. Este sistema não infirma qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois que de nada altera a relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, formando a alma e o perispírito em tudo uma denominação de espírito, como o germe e o perisperma o formam sob a de um fruto. Toda a questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Como se vê, isto não leva a consequência alguma, e de opinião tal não houvéramos falado se não soubéssemos de pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é, em definitivo, mais do que simples interpretação de palavras. Semelhante opinião restrita, aliás, mesmo que se achasse mais generalizada, não constituiria uma cisão entre os espíritas, do mesmo modo que as duas teorias da emissão e das ondulações da luz não significam uma cisão entre os físicos. Os que se dedicassem a formar grupo à parte por uma questão assim pueril provariam, só com isso, que ligam mais importância ao acessório do que ao principal, e que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons, visto que os bons espíritos jamais insuflam a acrimônia, nem a cisânia. Daí, concitarmos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem a certos pormenores mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. Julgamo-nos, entretanto, na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram distintos a alma e o perispírito. Ela se baseia no ensino dos espíritos que nunca divergiam a esse respeito. Referíamos-nos aos esclarecidos, porquanto, entre os espíritos em geral, muitos há que não sabem mais, que sabem menos do que os homens. Ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. Não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência nola confirmou. O Livro dos Espíritos, questão 93. Apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos. O Livro dos Espíritos, questão 257, e, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis. Fenômeno que, de conformidade com a opinião que estamos apreciando, implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma, e, pois, a sua desorganização. Fora mister, além disso, admitir-se que esta matéria que pode ser percebida pelos nossos sentidos é ela própria o princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo, quanto à natureza íntima da alma,
essa desconhecemos-la. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em relativo sentido, não em sentido absoluto. Por isso que a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito são alguma coisa. Qualificando-se de imaterial, quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que nenhuma analogia tem com o que chamamos de matéria, e que assim, para nós, ela é imaterial. O Livro dos Espíritos, questões 23 e 82. Portanto, nós temos aqui uma questão muito interessante, porque a alma está junto, a alma, o espírito, está junto com o nosso perispírito, e não de forma separada. Nós temos a relação de mencionar, melhor dizendo, alma, quando estamos encarnados, e espírito quando estamos desencarnados. Ambas as palavras significam a mesma coisa, porém em formas diferentes. Mas os dois estão ligados ao perispírito e não separadamente, para agir e interagir com a matéria. Assim, nós temos esta questão muito bem explicada pelos bons espíritos, porém nós vemos que muitas vezes a falta deste estudo faz com que pessoas que ainda são muito materialistas as considerem de formas completamente distintas, certo? Então, sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima!